James Harden, o cara que já foi indiscutivelmente top 5 da liga, né? MVP, 4 anos seguidos no top 3 para MVP da liga. Nos últimos 2 anos, ele só esteve envolvido em confusão. Após o Houston Rockets dar errado com a troca que ele pediu, né, do CP3 pelo Russell Westbrook, o jogador meio que desistiu do time para forçar sua saída. E não foi ao início dos treinos, enquanto era flagrado na festa do rapper Lil Baby. E quando finalmente ele se apresentou, ele parecia o Kendrick Perkins, né, fazendo cosplay de vovozona, com aquela barriga que só poderia ser falsa. Ele conseguiu o que queria, conseguiu a troca para Brooklyn e prometeu Scary Hours. Mas com o Kyrie, que não queria jogar basquete, com as lesões do KD, o time nunca conseguiu competir pelo título. E ele, meio de saco cheio do terraplanista lá, falou: cara, quero sair. Isso foi em menos de um ano, né? Vocês sabem, sempre defendi James Harden nessa decisão. Tentaram criar um clima de, pô, o cara é problema, ó, 2 times em menos de um ano e tal. O primeiro time, beleza, ele realmente causou ali de um jeito que foi desconfortável para forçar a saída. Nesse segundo time, eu acho que o time estava de palhaçada e eu gostei dele não querer mais aquela palhaçada e querer sair, tá? Então, é um pouco de coincidência de ter sido num curto espaço de tempo, 2 vezes seguidas um filme parecido, mas pelo amor de Deus, acho uma palhaçada você querer ficar no time onde aquele indivíduo não quer jogar basquete e prejudica todo o andamento desse time que você fez o que fez, né? Fez a barriga da vovozona para parar lá. Chegando aos Sixers, os programas esportivos, né, as mesas redondas, principalmente lá nos Estados Unidos, foram meio rápidas em comparar a dupla Harden e Embiid com ninguém mais, ninguém menos que Kobe Shaq, né? De fato, faz tempo que a gente não vê um shooting guard tão bom, com um pivô tão dominante. Mas vamos lá, galera. Esse time do Kobe Shaq foi tricampeão, chegou a 4 finais. Era uma dupla absurda, né? Os dois eram indiscutivelmente top 4, 3, 2 da liga, sei lá. Era um outro nível de dominância aquela dupla, que obviamente o Harden e o Embiid não estão nesse nível, né? Foi uma comparação um pouco precoce aí. E aí, depois do hype daquele início bom, os 3, 4 jogos legais com o Harden ali no Sixers, as coisas não foram indo tão bem. O Sixers estava com muita cara de que não ia dar certo naquele primeiro ano, com o Harden, inclusive, muito mal fisicamente, muito longe daquele jogador MVP de um ano e meio atrás. Não que ele tenha sido MVP um ano e meio atrás, mas estava na disputa para MVP no top 3. Ele só teve um jogo bom mesmo nos playoffs, né? Aquele jogo contra Miami, que o Sixers estava enfrentando a eliminação, ele consegue ajudar o time a ganhar aquele jogo, mas depois, no jogo 6, o jogo da eliminação, ele novamente desiste, né, de competir, coisa que a gente já viu ele fazer antes. Então o ano não terminou bem para James Harden. Mas aí vem a grande notícia da semana. James Harden decidiu não exercer a sua opção de contrato, onde ele ganharia 47 milhões neste ano, e voluntariamente se submeteu a um novo contrato que paga 15 milhões a menos nesse ano. Isso é muita, muita, muita grana e é algo histórico. O contrato de 2 anos novo que ele acaba de assinar tem novamente uma opção do jogador no final do primeiro ano. E dá aos Sixers os bird rights, o que vai permitir que o Harden novamente rejeite a opção ao final desse ano, mas dessa vez para ganhar significativamente mais dinheiro no ano seguinte. O contrato máximo que o Harden pode assinar por conta dos bird rights que os Sixers detêm é de 35% do cap, o que deve ser algo em torno novamente dos 47 milhões, caso o cap fique nos projetados 133 milhões para o ano que vem. Os 15 milhões de corte do Harden nesse ano permitiu que os Sixers e o Daryl Morey utilizassem a mid-level exception cheia
de mais de 10 milhões e também a exceção bianual, a Biannual Exception. E com isso o time contratou a trupe do Houston Rockets com PJ Tucker e Daniel House. Como o Sixers vai ficar abaixo da Luxury Tax com esse novo contrato do Harden, mesmo com essas contratações, eles vão conseguir, ano que vem, novamente utilizar essa mid-level e aí, pegar mais um jogador de rotação para fechar ainda melhor o elenco no ano que vem. E aí sim, o Harden rejeita a opção e entra um novo contrato. E o novo contrato, obviamente, vai ser caro. E aí, o Sixers vai entrar pesado na Luxury Tax no ano que vem. Esse ano o time fica abaixo da Luxury Tax, o que é muito importante para a montagem de elenco, tanto nesse ano quanto fechamento desse elenco no ano que vem, caso o time ainda não atinja o objetivo final do título neste ano, ou às vezes mesmo atingindo o objetivo, você quer ainda reforçar e entrar na Luxury Tax, que você já vai entrar com o contrato do Harden. Bom, qual a importância então disso? Mas PJ Tucker e Daniel House, não vejo grande coisa nisso. Cara, eu vejo o seguinte, aí a parte já da opinião e não notícia, eu acho que o PJ Tucker é uma excelente contratação. Sim, é perigoso, são 3 anos de contrato para um cara que já tem 37, o último ano ele vai ter 40, mas ele tá muito bem fisicamente. E há 2 anos atrás, o time que ele jogava no leste foi campeão com ele titular e importante como role player. No ano seguinte ele vai para Miami e Miami fica a uma bola de 3 do Jimmy Butler de chegar nas finais novamente. E ele novamente um titular muito importante com a defesa que ele traz e o espaçamento de quadra que ele traz no ataque, ficando ali como um spot-up shooter no corner. E é um cara que você confia que não vai fazer cagada, ele vai sempre fazer coisas inteligentes, sempre tomar decisões corretas, e isso é o que você precisa de um role player nos playoffs, e ele é um dos melhores role players aí para playoffs. Então eu acho sim uma grande contratação. E tem a contratação do Daniel House com a Biannual Exception. Essa aí realmente não brilha aos olhos. Inclusive o Daniel House é um jogador que o Daryl Morey podia ter pegado pelo mínimo no ano passado, não deu a chance. Quem acabou dando uma última chance? Ele jogou várias vezes com um contrato de 10 anos, de 10 dias ao longo do ano. E ele acabou assinando lá com o Utah, indo bem na reta final da temporada. Eu acho que o Daryl Morey se arrepende e agora teve que usar essa Biannual Exception. Ele deu um contrato de 8,4 milhões em 2 anos, 4,2 milhões por ano. Com esse dinheiro, cara, você pode falar, não gosto muito do Daniel House. Não tinha ninguém disponível. O único jogador que você poderia falar, vacilou, tinha que ter pegado esse cara, é o André Drummond, que preferiu pegar 3,3 milhões por ano para jogar em Chicago e ser o backup do Vucevic. Ano passado o André Drummond foi muito bem como backup do Joel Embiid aqui no Sixers, então poderia ter sido uma boa escolha do uso dessa exceção bianual. Mas também precisa ver se o André Drummond queria novamente ser o backup do Embiid ou se ele prefere, ser o backup do Vucevic, onde talvez você tenha mais chances. Não sei qual é, porque aí depende também da escolha do André Drummond. Mas ele é o único jogador que estaria disponível também nesse nível. Então o Daniel House, com o que ele jogou em Utah na reta final, parece ser uma boa utilização dessa exceção. Já o PJ Tucker, eu acho, já falei, uma grande contratação. E além do que ele traz em quadra, eu acho que ele ajuda muito a realizar uma eventual troca do Tobias Harris, porque até pensando na Luxury Tax que vai vir forte ano que vem para o Sixers, seria o ideal eles conseguirem em algum momento trocar esse contrato alto do Tobias por um ala um pouco mais barato, que entregue um pouco mais de arremesso do perímetro. E com isso, você já tem o seu número 4, o seu power forward para jogar ao lado do Joel Embiid, que é o PJ Tucker. Então o time já fica sem um buraco, porque essa é uma posição difícil de achar. Então quando você especulava trocas do Tobias Harris, era difícil fazer uma troca porque ficaria um buraco na 4. Agora não terá mais um buraco na 4 caso você encontre uma troca do Tobias, o que é mais um ganho dessa contratação. Eu acho uma grande contratação. Se pegar qualquer outra da Mid-Level Exception, eu prefiro o PJ Tucker para os Sixers. Tem até uma outra que você pode tentar discutir, mas aí são casos de jogador que obviamente não iriam trocar. O Nicolas Batum,
ele queria ficar no Clippers e o Clippers pagou o dinheiro, ele vai ficar lá. Você não tinha essa opção de pegar, por exemplo, o Nicolas Batum. E aí que entra o quão importante foi o Harden deixar esse dinheiro passar, esses 15 milhões, porque na taxpayer mid-level, que é o que estaria à disposição dos Sixers caso o Harden exercesse a opção e ficasse com os 47 milhões, você só teria ali Gallinari, que é um jogador que não tem muita defesa. Você teria o Joe Ingles, que tem um puta risco aí da questão física, das lesões. Você não vai contar com ele o ano inteiro, talvez você conte com ele nos playoffs, e foi a aposta de Milwaukee aí com essa coisa. O Bruce Brown, que, novamente, você teria que convencer ele de que jogar aí com o Embiid e companhia seria mais atrativo e melhor para a carreira dele do que jogar lá naquele papel que eu acho que vai ser muito bom dele jogando com o Joker em Denver. Então não é simples. Tem também o Otto Porter, que aparentemente as duas escolhas na mão do Otto Porter que eles queriam considerar era somente ou reassinar com o Golden State Warriors ou ir para o Canadá, da onde a esposa dele e jogar no Toronto Raptors, que foi o que ele acabou escolhendo. Então não tinha lá muitas opções também na taxpayer, e por isso foi muito importante você conseguir usar full mid-level para contratar o PJ Tucker. Lembrando que o PJ Tucker estava em Miami, rejeitou a opção dele de 7, tantos milhões para pegar um salário maior, já que esse provavelmente vai ser o último salário da carreira do PJ Tucker, aí com esse contrato agora indo até os 40 anos, que é o que ele estava buscando quando ele rejeita a opção. E ele fala isso, ele fala, eu acredito que eu tenho mais bons anos aí e estou buscando um contrato um pouco mais longo dessa vez. Enfim, esse é o motivo do James Harden deixar todo esse dinheiro na mesa. Porque é isso, ele poderia, eu falei já, beleza, ano que vem ele vai assinar por 47 milhões. Ok, mas ele podia ficar com os 47 milhões agora e assinar os 47 milhões depois. Então ele de fato deixa 15 milhões na mesa. Para você ter noção de quanto dinheiro é 15 milhões, beleza que aqui é 15 milhões, aqui os valores são em pounds, né, as libras esterlinas, que valem mais do que o dólar. Mas só para você ter uma noção, os únicos jogadores que ganham mais do que 15 milhões na liga inglesa, a Premier League, que é a maior liga de futebol nacional do mundo, é o Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, o De Gea, goleirão, Mohamed Salah, o Sancho e o Varane. Só esses jogadores na Premier League ganham mais do que 15 milhões de libras esterlinas. Aí na faixa de 15 milhões você tem ali o Grealish, o Kanté, o Timo Werner ganhando 14. Enfim, já começa a entrar esses jogadores. Então o Harden deixou na mesa esse nível de salário, que seria um salário top 10 da Premier League. O Harden deixou na mesa aí para fazer o time dele ser competitivo. Esse nível de corte do próprio salário é totalmente não recomendado pelos agentes dos jogadores e é muito, muito raro de acontecer. Então eu vejo isso com muito bons olhos. O Harden, eu sempre falei, nos piores momentos dele agora nesse último ano, no Sixers, claramente sem explosão, fora de forma e tal, para mim estava claro que isso era um pouco a conta chegando das decisões dele nos últimos 2 anos, de não ir pro training camp, de toda a bagunça que foi lá em Brooklyn e tudo mais. Mas para mim isso não quer dizer que o cara tá acabado. Inclusive, o Sixers jogou muito melhor com ele em quadra do que ele sem quadra, do que ele não estando em quadra. Você pegar o aproveitamento de todos os jogadores na bola de 3, sobe quase 10 pontos, 8, 7, mais de 7 pontos percentuais, quase todos os jogadores do catch and shoot de 3 com o Harden em quadra, porque ele é um baita de um playmaker mesmo sem explosão. Mas eu acho que ele pode recuperar parte da explosão se ele fizer uma boa pré-temporada. Ele já está treinando, ele parece estar mais em forma. Eu não acho que o Harden de elite, top 10, já acabou. Eu acho que ele ainda pode ser top 10 esse ano e eu acho que ele mesmo está apostando nisso. Ele acredita que ele é um cara que pode ajudar esse time a trazer o título, que esse time de fato está prestes a disputar um título e por isso ele faz esse enorme sacrifício. Temos um histórico de sacrifícios de salário feitos na liga, mas talvez esse seja um dos maiores, o do Harden. O Tim Duncan
Ele era o terceiro jogador mais bem pago da liga em 2012, ganhando 21,2 milhões naquele ano. E aí ele assina um novo contrato com o Spurs de 30 milhões em 3 anos, ou seja, 10 milhões por ano em 2013 em diante, o que é menos da metade, ou vai bem perto da metade do que ele ganhava até então. Mas ali eu não considero algo que você pode equiparar. De fato, ele está ganhando 10 milhões a menos. Mas não é como se ele tivesse uma player option. Ele não tinha opção, ele não tinha uma opção na mesa onde ele de fato ganharia 20 milhões. Não sei se algum outro time estaria disposto a oferecer um valor desses de 20 milhões para ter o Tim Duncan, ou se o próprio Spurs teria condição de oferecer isso. Não se sabe. O fato é que ele ganhava 20 milhões e passou a ganhar 10 milhões. Mas ele ainda era um baita jogador, tá, gente? Inclusive no terceiro ano desse contrato de 3 anos, 30 milhões, aos 38 anos, ele foi All-NBA. Terceiro time, aos 38 anos, de tão monstro que ele era, jogando 29 minutos por jogo, 14 pontos, 9 rebotes, 3 assistências. Ele ainda era um dos melhores grandões da liga. E aí ele renova por 10 milhões 2 anos, ou seja, 5 milhões por ano, novamente cortando pela metade. Então se você quiser fazer uma lógica maluca, aí você pode falar, pô, ele cortou 10 milhões lá, depois 5 milhões, cortou 15 milhões. Mas cara, aqui já era o último contrato dele. De fato, ele depois desse contrato, ele ainda acaba esticando ali, ele demora para aposentar no Spurs, mas tudo isso ele fez também para o time brigar, e deu certo, né? O time ganha o título em 2014 e vira um timaço ali com o surgimento do Kawhi Leonard, e depois, nessa outra vez, aos 38 anos, que ele de novo renova por 10 milhões 2 anos, era para montar um super time, e de fato estava sendo, né? O Spurs teve a segunda melhor campanha da NBA, só atrás do Golden State Warriors, e estava ganhando do Golden State Warriors até o Kawhi Leonard se lesionar ali com o Zaza Pachulia. Então, no caso do Tim Duncan, sempre valeu a pena o esforço que ele fez e o comprometimento dele financeiramente para o time dele. As imagens estão indo certinhas, né? Ok. Para o time dele continuar competindo e ser um dos melhores times aí da liga. O Spurs continuou sempre na reta final da carreira do Tim Duncan sendo competitivo, justamente porque ele fazia esses esforços de cortar 10 milhões, cortar 5 milhões, mas não se sabe qual seria a alternativa dele. Mas o que você sabe é que Kobe Bryant, Dwayne Wade, etc., estavam ganhando salário máximo até a aposentadoria, mas em times que não competiam. Talvez se o Spurs não tivesse condição de competir, ele exigiria um salário máximo e o Spurs daria. Mas não era o caso, ele estava ali muito prestes a competir, e se ele ganha um salário máximo, isso iria impedir. Então, obviamente, o Tim Duncan fez a escolha certa e conseguiu ter uma carreira competitiva até o final de sua carreira. Outro cara que fez muitos esforços a vida inteira foi o Dirk Nowitzki. Já ali em 2010, ele tinha a opção de renovar um super máximo de 96 milhões em 4 anos, e ele topa renovar só por 80 milhões, deixando 16 milhões na mesa. Mas são 16 milhões não em um ano, num período de 4 anos. Então são 4 milhões por ano na mesa. Você pode ver isso da forma que você quiser, mas ele de fato deixa e dá certo, né? O ano seguinte o time é campeão. Depois disso, quando acaba esse contrato, ele tinha ofertas do Houston Rockets, do Los Angeles Lakers, para ganhar 97 milhões nos outros próximos 4 anos. Mas foi reportado que ele nunca teve interesse em jogar fora de Dallas. Ele já estava decidido que ele ia jogar até o fim da carreira em Dallas. E aí ele, que já era 12 vezes All-Stars, decidiu cortar o seu próprio salário em 65%. Então, ao invés de ganhar 97 milhões com esses times aí que queriam ele topou ganhar 72 milhões a menos. Isso mesmo, ele aceitou um contrato de 17 milhões 4 anos, com opção no final, etc., para manter Dallas competitivo. Esse é com certeza o maior comprometimento financeiro que um jogador já fez para tentar ser campeão e manter um time competitivo. É algo surreal ele ter deixado 72 milhões na mesa.
É, e ele faz isso, e aí o que o Dallas Mavericks faz? Mark Cuban, olha isso, eu tô te dando um alívio financeiro absurdo, monta um timaço. E aí o Mark Cuban pegou ninguém mais, ninguém menos do que Chandler Parsons. Ele era quase um All-Star. Na temporada anterior ele tinha feito 16,6 pontos por jogo, nada muito impressionante. E foi o auge da carreira dele. Ele nunca mais conseguiu repetir isso em 2 anos de Dallas. E ele acaba jogando só 9 anos na NBA. Uma carreira curtíssima de um cara mais ou menos irrelevante, mas que naquele ano estava ganhando mais que o dobro do Dirk Nowitzki em Dallas. Obviamente, esse projeto do Dirk após o título de 2011 nunca mais valeu a pena. Então ele sempre faz compromissos financeiros que nunca renderam mais nada, não só mais título, mas nunca mais ganharam uma série de playoffs de tão ruim que foi a construção de elenco do Dallas, mesmo com o Dirk Nowitzki fazendo diversos compromissos financeiros da sua parte. Outro jogador que também deixou bastante dinheiro na mesa foi o Karl Malone e também o Gary Payton, mas principalmente o Karl Malone. Ele poderia ali naquela época assinar um contrato de 20 milhões por 2 anos, ele rejeita e assina por 1,5 milhão, um contrato de 1 ano com o Lakers e depois se aposenta. Então ele de fato deixou 18,5 milhões na mesa para tentar o título ali com Shaq, Kobe e Gary Payton no Lakers. Foi quase, né? Ele chega até a final da NBA, perde para o Detroit Pistons de 4-1, foi uma surra nas finais. E ele também não estava lá muito saudável na série final. Mas eu acho que o Lakers perderia de qualquer maneira aquela série. Valeu a pena, talvez, na visão do Malone, ou talvez não, porque ele já tinha chegado na final 2 vezes, né? Talvez ele realmente só queria o título, e como não conseguiu o título, talvez não tenha valido a pena para o Karl Malone e também não para o Gary Payton. Às vezes não dá certo, mas às vezes dá certo. E quem deu muito certo foi Kevin Durant, que também deixou 7 milhões na mesa e rejeitando 31,8 milhões de salário máximo para assinar 2 anos, 53 milhões ali com o Warriors, deixando 7 milhões por ano aí na mesa para o Warriors conseguir fazer um time bom. Então, com esse dinheiro, o Warriors pôde assinar novamente o Shaun Livingston, o André Iguodala e, inclusive, dar o contrato máximo para o Stephen Curry de mais de 200 milhões, que na época era o maior contrato da NBA. Inclusive, também assinando o Nick Young, Swag P, com a Mid-Level Exception, sem entrar numa Luxury Tax absurda. Então, o KD também fez esforços ali em Golden State para manter o time competitivo e se pagou, né? Ganhou 2 títulos, 2 Finals MVP, que ajuda aí o legado dele e também dá o gostinho de finalmente ser campeão, né? Coisa que talvez ele não conseguiria, e quase consegue o terceiro, né? Não fosse as lesões, seria um three-peat, obviamente, aquele time saudável jamais perderia para o Toronto Raptors. Enfim, o que eu acho disso tudo é que é muito louvável que James Harden tenha feito isso. E se eu sou torcedor dos Sixers, eu estaria muito animado com isso tudo. O elenco ficou mais profundo, ganhou flexibilidade para novas trocas, e você ter um sinal do Harden que ele está tão comprometido com a vitória é algo que te dá esperanças de que finalmente agora, sem confusão, ele vai fazer uma boa pré-temporada, vai chegar em forma, vai ter a saúde melhor. Lembrando que o Harden nunca foi um cara que teve problema de saúde antes, né? Ele sempre jogava quase todos os jogos, numa minutagem absurda, com desempenho absurdo toda a temporada. Ele nunca foi um jogador de dar migué. Ele realmente agora teve, já mais velho, fazendo péssimas pré-temporadas, o corpo cobrou o preço disso. E ele acho que entendeu isso, já está pegando pesado na pré-temporada, e eu espero uma temporada monstra do Harden, e sem dúvida o Philadelphia 76ers aí é um candidato ao título seríssimo.